Em meio ao azul intenso do Caribe, encontra-se uma ilha que, por décadas, tem sido o palco de uma história complexa e única: Cuba. Neste pedaço de terra cheio de contrastes, a história e a política entrelaçam-se, moldando não apenas a geografia, mas também a vida diária de seus habitantes. Para começar, vamos dar uma olhada mais detalhada em Cuba. Localizada no Caribe, esta ilha tem uma história complexa, marcada por influências espanholas e africanas. Com uma arquitetura colonial colorida e carros clássicos percorrendo as ruas, Cuba é verdadeiramente um destino encantador, onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira única. Porém, suas riquezas são encobertas por uma complexa trama de desafios que moldam a vida de seus habitantes. A história dessa terra vibrante é entrelaçada com rebeliões, influências estrangeiras e uma revolução que reverberou em todo o mundo. Para entender a Cuba de hoje, precisamos revisitar sua história. Em 1959, Fidel Castro liderou a Revolução Cubana, resultando em um governo socialista que permanece até hoje, com críticas que ecoam internacionalmente, rotulando Cuba como uma ditadura. Este regime singular moldou a nação e trouxe consigo uma série de desafios, incluindo restrições à liberdade de expressão e opositores políticos, fatores que contribuem para a percepção de Cuba como uma ilha-prisão. O pano de fundo histórico é apenas o começo. A vida diária dos cubanos é moldada por uma série de desafios tangíveis. A distribuição de alimentos, água e eletricidade reflete as complexidades da economia controlada pelo Estado. A dieta cubana é uma dança entre a criatividade culinária e a escassez de produtos, com os cidadãos frequentemente enfrentando racionamentos. Os altos preços de muitos produtos básicos, combinados com a escassez, criam uma realidade onde muitos cubanos enfrentam dificuldades para garantir necessidades fundamentais. Alimentos, itens de higiene e medicamentos muitas vezes têm preços inacessíveis para grande parte da população. 9 em cada 10 pessoas em Cuba estão em situação de extrema pobreza. O levantamento foi feito pelo Observatório Cubano de Direitos Humanos. O país registrou um aumento de 13% na pobreza em relação ao ano passado, e entram nessa categoria famílias de até 3 pessoas que vivem com menos de R$ 9,55 por dia. É comum os supermercados estarem com as prateleiras vazias. As restrições ao comércio aplicadas pelos Estados Unidos afetam a capacidade do país de importar diversos produtos, levando à escassez de itens essenciais. As limitações econômicas de Cuba, em parte decorrentes de sua orientação socialista, impactam a capacidade do país de investir em setores produtivos e na infraestrutura necessária para uma oferta consistente de produtos. A escassez de água e a infraestrutura elétrica precária também são desafios enfrentados pelos cidadãos, adicionando uma camada de complexidade à vida cotidiana. A falta de água potável é uma realidade para muitos. A infraestrutura precária contribui para a falta de acesso à água limpa, resultando em desafios diários para suprir uma necessidade básica. Embora o acesso à água seja um direito humano fundamental, muitos cubanos enfrentam dificuldades em garantir uma fonte confiável. Isso não apenas afeta a hidratação diária, mas também eleva preocupações com a saúde. Já a questão da eletricidade em Cuba é uma preocupação constante para a população. Os cortes frequentes de energia elétrica são mais do que uma inconveniência. São uma realidade diária que afeta diversos aspectos da vida dos cubanos. Os cortes de luz são generalizados e ocorrem por vários motivos, desde problemas na infraestrutura até a escassez de combustível para as usinas elétricas. Esses cortes são mais intensos durante os meses quentes, quando a demanda por eletricidade aumenta significativamente. O governo cubano, em resposta à escassez energética, implementa medidas de conservação de energia. Isso inclui restrições de horários para o uso de equipamentos, iluminação pública e até mesmo cortes programados em determinadas regiões. Essa situação cria dificuldades em muitos aspectos da vida cotidiana. Em casa, as famílias enfrentam a interrupção de eletrodomésticos essenciais, como geladeiras e ventiladores, afetando a conservação de alimentos e o conforto térmico, especialmente em climas quentes.
Os cortes de energia elétrica, além de impactar o conforto doméstico, afetam diretamente serviços essenciais como hospitais, escolas, lojas e supermercados que enfrentam interrupções frequentes, criando desafios adicionais para a sociedade cubana. Além disso, Cuba vive a pior crise de combustíveis dos últimos 60 anos. A venda está sendo racionada e diversas atividades foram suspensas. Nas ruas há cada vez menos carros circulando. Filas extensas e limitações na quantidade de combustível disponível são comuns, e os moradores de Havana, a capital cubana, pode levar dias para conseguir abastecer. Os postos são obrigados a adotar o sistema de racionamento, já que também não recebem combustível suficiente. A escassez de combustíveis começou a se agravar em 2021. Durante a pandemia, o país não tem crédito e por isso enfrenta dificuldades em comprar petróleo. O seu principal fornecedor, a Venezuela, também enfrenta grave situação econômica. A economia cubana, fortemente controlada pelo Estado, é uma peça crucial na análise dessas realidades. As sanções internacionais e a falta de recursos têm impacto direto nas condições de vida. Cuba tem uma abundância de carros antigos preenchendo as ruas que evocam o passado, resultado de uma combinação única de fatores históricos, econômicos e políticos. O embargo comercial dos Estados Unidos contra Cuba, iniciado na década de 1960, proibiu a exportação de veículos e peças de reposição para a ilha. Isso forçou os cubanos a manterem os carros existentes, muitos dos quais eram modelos americanos das décadas de 1940 e 1950. Apesar dessa dificuldade, a presença de carros antigos tornou-se uma atração turística. Os visitantes ficam encantados ao ver as ruas cubanas repletas de carros clássicos coloridos, o que criou uma demanda para passeios turísticos em carros antigos. O transporte público e o estilo de vida dos cubanos também merecem destaque. Com ônibus desgastados que navegam pelas estradas, afetado pelas limitações econômicas, reflete a resiliência do povo cubano, que se adapta com engenhosidade às restrições. O estilo de vida vibrante, pontuado por festivais coloridos, música contagiante e danças apaixonadas, é uma expressão da alma cubana que resiste às dificuldades cotidianas. Já o sistema político cubano é marcado por uma estrutura socialista de partido único, onde o Partido Comunista de Cuba exerce uma influência predominante. No país até existem eleições, mas elas são diferentes de muitos sistemas democráticos. O sistema de poder popular, vigente desde 1976, prevê eleições gerais a cada 5 anos, com um partido único, o Partido Comunista. As eleições em Cuba são indiretas, começando com a seleção de candidatos em assembleias locais e avançando para eleições nacionais. A falta de partidos políticos independentes e uma imprensa livre são frequentemente apontadas como fatores que podem impactar a diversidade de vozes e perspectivas na arena política cubana. Além disso, a questão das prisões e torturas de dissidentes políticos lança uma sombra desconfortável sobre a realidade cubana. Ativistas contrários ao governo muitas vezes enfrentam detenções arbitrárias, alegações de processos judiciais injustos e relatos de tratamento cruel. Além da política, existe mais perseguições do governo cubano, dessa vez contra os religiosos. Tais violações incluem detenção arbitrária, restrições de movimento e viagens, impedimento de assistir a cultos e reuniões religiosas, confisco de bens e propriedades. Essa repressão, vinda por parte do governo cubano, se deu logo após os protestos de 11 de julho de 2021, afetando associações religiosas de todos os tipos, incluindo grupos registrados e não registrados de afro-cubanos, judeus, muçulmanos, protestantes e comunidades católicas romanas. Em meio às sombras da ditadura, e apesar das adversidades, a resiliência é tecida nos corações de cada cidadão. A vida em Cuba não é apenas marcada por desafios, mas pela coragem de um povo que persiste, celebra sua cultura vibrante e, com cada passo, escreve sua própria história de determinação. Queria estar falando nesse vídeo sobre coisas boas, mas a realidade tem que ser mostrada. Cuba continua infringindo os direitos humanos e criando dificuldades para a população cubana. Espero que um dia essa realidade dos cubanos mude e que seus direitos sejam respeitados. Esse vídeo termina aqui.
Nos conte o que mais lhe chamou a atenção.